A janela 1040 é conhecida como centurião da resistência ao Evangelho de Jesus Cristo. Ela é uma janela retangular no globo, que abrange o norte da África, Oriente Médio e a Ásia. Imagina, irmão, estima-se que 2/3 de toda a população mundial se encontra nesse retângulo. Ou seja, mais da metade de toda a população da Terra. E 90% das pessoas que compõem essa janela são as pessoas mais pobres do mundo. São países como China, Índia, Irã, Paquistão, Somália, Eritreia, etc. São países muito populosos e que têm acesso limitado ao Evangelho e que, na sua maioria, não são alcançados pelos missionários cristãos. Em geral, nesses países, os cristãos são agredidos e, se caso quiserem ir à justiça, são julgados e condenados pelo próprio agressor. Muitas vezes condenados à morte ou levados a campos de concentração, sendo que em muitos casos isso fica velado e todos agem como se não tivesse acontecido nada. Enfim, um depoimento de uma cristã na Coreia do Norte em seu isolamento. Eu posso ser a única cristã na Coreia do Norte, mas espero algum dia encontrar outro seguidor de Jesus. Somente cerca de 8% dos missionários mundiais estão dentro dessa janela 1040. 92% estão fora. Em Mateus 28, quando fala da grande comissão, que é a ordem imperativa à igreja, ela é indispensável, é urgente, é inadiável, porque todo aquele que é chamado à salvação, ele é enviado a proclamar a salvação. João 20 diz, assim como o Pai me enviou, eu os envio a vós. Em Atos 1:8 diz que devemos ser testemunhas até os confins da terra. O tempo é agora. Só temos essa geração, porque cada geração tem a sua geração para cumprir esse ide de Jesus. Hoje, uma base missionária está sendo inaugurada próxima a esta janela 1040. E nós, Nevã Passo Fundo, temos a oportunidade de contribuir, não nos calando. Em Romanos, a Bíblia nos diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Que Deus abençoe cada irmão e a Igreja do Senhor nesse propósito. Vivemos, não gostamos de um devocional? É lá dos morávios. E aí, os morávios entenderam. Eles foram... Gente, a igreja conta, a história da igreja, que eles foram os primeiros protestantes a praticar o evangelho, a levar o evangelho aos perdidos. Até então, a missão transcultural era muito tímida. E os morávios queimavam tanto o Espírito Santo que eles entendiam que eles não podiam ver o mundo perecendo e eles ali. E eles se vendiam como escravos, irmãos. Olha a história. Eles se vendiam para ir e nunca mais voltar. Eles se despediam dos seus pais, como você cantou, para nunca mais voltar. Veja os hinos que eram formados. E ainda eles cantam a linda Betânia. Lá meu Jesus descansava, mas a minha Betânia é tu, Senhor Jesus. Os irmãos morávios se vendiam como escravos. Era passagem de ida para evangelizar povos e nunca mais voltava porque a comunidade era muito pobre. Eles se despediam da família pela última vez. Querido irmão, a terra geme. As pessoas estão morrendo, perdidas. E nós, olha o nosso conforto. Olha como nós vivemos. O que nós podemos fazer esses dias para que o Senhor possa chegar a tantos povos que não conhecem? Hoje mesmo nós vimos, é assim na Índia. A Índia, irmão, quando a mulher perde o marido, ou ela vira prostituta ou ela se mata.
ela não tem como viver. Você sabe o que é isso? Então, os povos, irmão, para a gente ter uma ideia, o Islã, ele manda mais, o Islã envia mais dinheiro só para a América do que nós protestantes enviamos para o mundo inteiro. Então a missão não é nossa, a missão secular, ela é feita com muito mais exímio, com muita mais responsabilidade. Ninguém brinca. Nós parece que estamos adormecidos, cuidando só das nossas coisinhas, dorezinhas, probleminhas. Não conseguimos levantar os olhos para o alto. Mas que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja. Que o Senhor nos ajude nesses dias. Senhor, abençoe. Eu abençoe a casa, abençoe os filhos, para que a gente possa proclamar até a vinda dele. Amém? O ano que vem vai ter essa escola missionária, irmãos. Grandes coisas o Senhor vai fazer, grandes coisas. Vamos esperar para falar tudo. Eita, quem segura isso, irmãos? Caiu a bandeira? É porque o Trump ganhou. Eita, quem segura isso, irmãos? Quando nós somos despertados, o mundo ele precisa de líderes. Nós precisamos de liderança que movam o coração e que tragam para fora aquilo que está dentro de nós. Não é que a gente se esqueceu, a gente nunca esqueceu da missão. A Fernanda é testemunha disso. E a gente faz também alguns movimentos, e vários movimentos, mas é tão infinitamente menores que nós podemos fazer se a igreja entender. O Carlos estava conversando sobre isso e falando sobre essa questão da igreja entender a missão, entender o propósito dela. Então nós iremos mais longe. Aleluia. Realmente nós vamos subir a régua. Muitas coisas vão acontecer, muitas escolas, muitas coisas, e nós vamos se mover em compaixão. Quando eu fui lá para o Nordeste, pode subir aqui, Fernando. O Clay vai vir junto ou não? Não? Vai? Só ela? A Fernanda tem uma história muito conectada nessa casa. Ela chegou aqui brincando e quase boneca. Não era boneca, mas era quase. E brincava aqui pela frente, alegre e tudo. E a gente viu Jesus construindo na família do Sérgio e da Janete, construindo uma paixão por Jesus, né? A Renata hoje é pastora aqui da casa e a Fernanda é missionária desde 2017. 17 está lá no sertão, no Horto Salite, e então Petrolina, e lá virou a casa dela. E lá ela conheceu o Cleiton, na beira do poço, bem assim, com água. Ela foi tomar água no poço lá e ali conheceu o Clay. E aí então começou a segunda fase da missão, né? Já constituída a família, então, e radicando lá. E nós se alegramos demais, né? Quando a gente esteve lá, ficamos alguns dias lá, depois nós estivemos no casamento dela. Nós tivemos um batismo de compaixão lá. Realmente assim, foi muita lágrima, um batismo de compaixão. Até no aeroporto soluçando, de ver no meio da simplicidade dos povos, Deus construindo ali o Evangelho. Aqui, o campo missionário é capaz de fazer num lugar. A gente viu lá no Horto o que Deus pode fazer, o que Deus está fazendo, fez e ainda vai fazer num lugar árido. E que a idolatria e o abuso e tudo aquilo tomava conta, a violência tomava conta daquele lugar. E a igreja ela implantou lá o campo missionário lá, e lá então aquilo parece que foi a irrigação, parece que não foi só a água que foi gerada lá, mas foi um poço de Jesus ali. E a Fernanda faz parte disso lá, faz parte disso, como os filhos da Bel fazem na Europa. Então nós ficamos muito felizes quando nós vimos o Senhor gerando filhos, né? Eu, sinceramente, eu gostaria de, se fosse possível isso na terra, nós vimos o nascimento do Miguel ao vivo aqui na TV, no telão.
Porque mais um missionário está nascendo. Você está entendendo isso? O que gera o fruto da semente, que é enviado para algum lugar, que faz a diferença em algum lugar. Você é capaz de imaginar isso? Quando eu vi a Aurora agarrada numa espiga de milho, irmão, eu chorei copiosamente, cara. Porque é isso que Deus faz, cara. Ele pega uma semente e transforma numa espiga. Na hora o Senhor falou comigo. Uma espiga que vai alimentar alguém. Eu vou parar por aqui, porque eu preciso que a Fernanda pregue hoje aqui. Mas eu queria só deixar isso no coração, né, dos poucos de nós que estamos aqui, que somos muitos, porque esse é o chamado. Muitos serão chamados, mas os escolhidos serão seletos. E é isso. De verdade, em 2025, nós vamos entrar num outro lugar nesse campo, que não somente nas nações, mas também, né? Aqui nós temos uma coisa inusitada, né? O Sandro e a Cidiane, eles cuidam no campo missionário há muitos anos. E eu disse a eles, nós vamos ajudar, fazer parte, né? E vocês continuam fazendo o que vocês já fazem, é simples, né? Como a Raquel tem um grupo em Morumbala que ela continua cuidando e levando recursos e tudo mais. E a Raquel envia, porque ofertar, a gente oferta para quem quiser, é ou não é? É livre, nós somos livres para ofertar, né? Então é essa parada. Vamos orar pela Fernanda, gente. Estenda a mão para cá e libera uma palavra aí de bênção a ela. Libere aí, libere com a tua voz mesmo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu me alinho, Senhor, com o coração dos meus irmãos, Pai. Senhor, que nós possamos receber hoje aqui, Jesus, uma semente, Pai, daquela espiga de milho lá, Senhor. Libera hoje aqui, Jesus, aquilo que precisamos, Pai. Usa a tua filha, Senhor, em poder, Pai, e graça, Jesus. Muito obrigado, Doce Espírito. Amém. Boa noite, gente. Bom, como já sabem, eu sou a Fernanda. E cada ano que passa eu me apresento de um jeito. Primeiro a Fernanda, depois a Fernanda e o Clay, a Fernanda Aurora, a Fernanda e o Miguel. Sabe lá o que vai ser ano que vem. Mas nós cooperamos com a Missão Nordeste. E nós estamos inseridos no povoado Horto do Salitre, onde tem uma base missionária, onde tem uma igreja implantada e onde tem vários ramos da igreja e vários desenvolvimentos acontecendo. E nós fazemos parte de todas essas frentes, então a gente trabalha bastante e tem a recompensa do trabalho de ver que as pessoas estão florescendo a respeito do Evangelho, as pessoas estão ouvindo e estão crendo na pregação do Evangelho. E isso é o salário do nosso serviço, é ver que as pessoas estão voltando até Deus. E uma das frentes é o Sertão Educativo, que é o contraturno escolar das crianças. E esse ano teve 2 recreios culturais, que é onde as crianças desenvolvem uma apresentação aos seus pais, aos seus parentes, aos seus amigos. Ou seja, movimenta todo o povoado para que elas possam apresentar algo que elas estão estudando ao decorrer do ano. E eu fiquei responsável pela turma dos adolescentes. E eu gostaria de soltar um vídeo que os adolescentes fizeram. A Bíblia nos conta uma grande história. Não muitas histórias como aparentemente costumamos pensar, mas uma única história onde apenas um nome ecoa como um bom refrão em uma bela música. O livro sagrado nos faz perceber que pessoas comuns, pessoas poderosas, reinos e governos são transitórios e passageiros, mas Deus, o soberano sobre a criação, bom, Ele não, Ele permanece.
O Criador colocou suas criaturas diante da sua glória e poder. Mas como ovelhas desgarradas, como desejosas pelo mal, corremos em volta de nós mesmos, tentando fugir do plano eterno como se pudéssemos escapar dos olhos do Senhor. Com todas as nossas forças, tentamos pertencer a nós mesmos. Do mais altos céus, Deus se compadeceu da sua criação, e com graça e por amor entregou seu Filho, seu amado Filho, para reconciliar consigo todas as coisas. Como parte do seu plano, Deus Filho se fez homem, nascido em Nazaré. Vindo de uma pequena cidade de Israel, um broto surgiu de uma terra seca. Ele curou os enfermos, alimentou os famintos, deu conhecimento aos insensatos, trabalhou penosamente e sem pecado algum se aproximou da sua cruz. A cruz é penosa e rude, leva aqueles que por ela passam até a morte. Mas em um momento da história, a cruz e a morte foram vencidas, quando a pedra rolou e aquele que estava padecido se levantou e ressuscitou dos mortos, garantiu que todos os que por ele entregarem a sua vida, do mesmo modo vencerão a morte. Ainda nos dias de hoje, existe uma igreja perseguida. Que se esconde em meio aos escombros e aos túneis. Uma igreja que anda em meio às trevas e não sente medo, pois sabe que a luz do Senhor irá raiar sobre tudo outra vez. Esses irmãos se escondem em tocas, se entregam como escravos, são retirados de sua família, seu povo e suas casas. Aparentemente perdem tudo, mas verdadeiramente recebem tudo em Cristo. Esses irmãos negam a si mesmos, amando mais a Cristo do que as coisas que de Cristo receberam. Amam seus filhos, seus cônjuges, sua vida, mas amam acima de tudo seu Senhor, e por ele se entregam piedosamente. Irmãos apedrejados até a morte, crucificados como seu Senhor, mortos ao fio da espada, lançados em prisões e permanecem com seus olhos atentos aos céus, pois sabem que de lá virá o seu socorro. A Bíblia nos lembra que um dia o caos vai acabar. As lágrimas irão cessar e a dor nunca mais será sentida. Haverá um dia em que todos aqueles que em Cristo confiaram, que depositaram tudo no mais altos céus, que amaram o seu Senhor acima de tudo, serão satisfeitos em Cristo. E então, todos os povos, de todas as línguas, de todas as tribos virão e sentarão diante do Rei judeu que venceu, e então seremos apenas um, e para todos sempre. Afinal, o Rei de Israel é o Rei das nações.
Medo, Keila, medo. Eu vou chorar a noite inteira. Uau! Dá um hello. Hello, guys! Gravação! Depois disso, 4 das adolescentes resolveram ser batizadas e fazer parte de uma igreja que é viva e eficaz. Então, quando a gente fala sobre a janela 1040, quando a gente fala sobre a igreja perseguida, quando a gente fala sobre os nossos irmãos que sofrem aflições penosamente, que amam suas famílias, seus pais, seus parentes, mas amam acima de tudo isso o seu Senhor, a gente está falando sobre alguém que faz parte da mesma mesa em que nós estamos sentados. E que esse convite é para a gente também. Esse convite não é um convite para quem ouve distante, mas um convite para perto. Um convite para fazer parte da grande comissão, que é pertencer com todo o nosso ser ao Senhor. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre missões. E eu não vou falar muito sobre o que a gente faz lá, porque a gente desenvolve um projeto, um trabalho que pode ser conversado tranquilamente num WhatsApp, pode ser conversado numa rodinha de café, numa mesa. O que eu gostaria que a gente conversasse hoje é como eu posso fazer missões. Então, de forma prática, o que você pode, o que você deve, como cristão, agir de forma intencional. Não de um programa que eu posso pensar em fazer, mas algo que eu posso realmente fazer, que eu posso me dispor a fazer. Então, vamos começar orando. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, você é a fonte de todos os bens. Você é a essência da vida e você é a verdade qual nós buscamos, qual o nosso coração não encontra descanso em nenhum outro lugar senão em Ti. Por isso, nessa noite, cativa a nossa mente a ouvir a Tua palavra e reconhecer que você é soberano sobre todas as coisas. Não algumas coisas, mas todas as coisas. Que você é digno de que todos os povos se voltem a você. Você é digno de que todas as nações se curvem diante de você. Você é digno de que toda a sua criação, que foi feita a partir de Ti, volte então para Ti. Por isso, nessa noite, capacite o nosso coração e o nosso entendimento a confiar que você é quem de fato a palavra diz que você é. A confiar que você é o Deus e aquele a quem todas as coisas se voltarão outra vez. De que você é digno porque você pagou alto preço em uma cruz. Você derramou o seu sangue, seu precioso sangue, pelo qual hoje nós podemos nos achegar até Deus e encontrar refúgio para a nossa alma, encontrar em você a beleza da nossa vida. Obrigada, Jesus, e encoraja-nos nessa noite a fixar os nossos olhos em você. Em nome de Jesus. Amém. Se você trouxe seu bloco de anotações ou se você trouxe o seu caderno, gostaria que você anotasse 3 pontos sobre o que a gente vai falar hoje, que é por que missões, em quem deve se envolver com missões e como nos envolvemos pessoalmente com a missão. Então eu gostaria que nesse momento você abrisse a sua Bíblia em João 5:19 e eu vou repetir novamente os 3 pontos. O primeiro ponto é por que missões, o segundo, quem deve se envolver com missões e o terceiro, como nos envolvemos pessoalmente com a missão. João 5:19. Diz assim: E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho também faz. Nas palavras de D.A. Carson, ele diz assim: o Pai inicia, envia, ordena, comissiona, concede. O Filho responde, obedece ao Pai, realiza a vontade do Pai, recebe autoridade. Nesse sentido, o Filho é o agente do Pai. E o que eu tenho a ver com isso?
Exatamente tudo. Nós, como pessoas que foram redimidas e que entenderam que Cristo é aquele que nos traz para perto de Deus, nós devemos nos portar como semelhantes a Cristo. Ou seja, aquilo que Cristo fez, nós devemos fazer também. Mas o que foi que Cristo fez? Cristo fez o que viu o seu Pai fazendo. Então, às vezes a gente pensa, não, Deus criou todas as coisas e sustenta todas elas. Mas não é somente isso. Deus, Ele não parou o seu trabalho. Deus está sempre em movimento, trabalhando constantemente para que toda a criação veja a sua glória. Para que toda a criação volte a Ele e reconheça que Ele é o Senhor de toda a terra. Não porque Ele precisa de atenção, mas porque Ele sabe que a finalidade da nossa vida é entender e reconhecer que Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, aquilo que um dia o pecado separou, Deus está trabalhando para que novamente sejamos reconciliados com Ele. Então, por que o homem existe? Para pertencer a Deus. Qual é a dignidade do homem? Comer, beber, se alimentar, ter roupa? Não. A dignidade do homem é pertencer a Deus. E é isso que a gente faz. A gente prega o Evangelho para que as pessoas pertençam outra vez a Deus. Então, Chris Wright, um teólogo anglicano, escreveu que Deus não tem uma missão para a sua igreja. Na verdade, Deus tem uma igreja para a sua missão. O que isso significa? Significa que quando a igreja foi enviada ao mundo, Deus já estava realizando a sua missão há milhares de anos. Quando falamos sobre missões, nós não estamos falando sobre algo que Deus inventou com a tarefa de nos deixar ocupados até o dia em que Jesus vai voltar. Na verdade, Deus está em missão desde Gênesis, lá no início. Aquilo que nós temos acesso ao que Deus estava fazendo no início de todas as coisas. O que Ele faz foi enviar a sua igreja ao mundo e inserir o povo em uma missão que não nasceu a partir disso, mas a partir dele mesmo. Deus já estava trabalhando antes de todas as coisas existirem. Por isso que Deus não tem uma missão para o seu povo. Ele tem um povo para a sua missão. E onde eu me encaixo nisso? O que tem a ver comigo? Se Deus está trabalhando, ora pois, está tudo certo. A questão é que a igreja, como uma instituição que possui um departamento missionário, ela não está fazendo o seu trabalho. Parece lindo, né? Nós temos um departamento da missão. A ideia é que a igreja seja a missão. A igreja trabalhe em prol de algo que Deus já está fazendo. Então não é uma pequena parte. Nós vamos ser inseridos em algo pequeno da igreja. Não. Todos os campos da igreja estão voltados para uma coisa só: a missão de Deus. Isso significa que igreja missionária é um pleonasmo, uma redundância. É como dizer que o céu está em cima, ou dizer o avião voador. Se um grupo de pessoas se intitulam como igreja, mas não participam da missão de Deus, na verdade, não é uma igreja. E agora eu gostaria que você abrisse Mateus 28, 16 ao 20. Diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Mateus 28, 16 ao 20. Vai dizer assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte de Jesus lhe indicou. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês para sempre, até o fim dos tempos. Quem foi que Jesus enviou para as nações para fazer discípulos?
não foram os missionários, não foram os mais badalados ali da comunidade, foi a própria igreja. Jesus olhou para a igreja, que eram os seus amigos, aqueles que eram seus discípulos, que eram seguidores de Jesus, e disse: vão, anunciem o arrependimento, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem as pessoas a amar a Deus. Essa é a ordem que nos foi dada. Se nós somos, então, discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, nós temos o mesmo dever que Jesus indicou aos seus discípulos. Isso significa que a missão apostólica de pregar o evangelho em todos os lugares não é de um grupo de profissionais, mas de toda a igreja. Todo cristão é um pregador do evangelho, um fazedor de discípulos, uma testemunha de Cristo. Hudson Taylor disse certa vez: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Você não pesa sobre isso, você obedece. A ordem é essa: vão, ide, anunciai, ensinai, exortai, amai as pessoas, para que elas venham a olhar para Deus e entender que Deus é a fonte de todo bem. E então voltem a Deus, sendo batizados em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E então, a partir dessas novas conversões, a igreja vai dar um passo a mais. Sophia Miller, uma missionária norte-americana, serviu por 40 anos na Amazônia, evangelizando as tribos brasileiras, onde plantou mais de 50 igrejas. A biografia dela chama-se Sua Voz Ecoa na Selva. Se vocês quiserem procurar, é muito boa. Antes de falecer em 1997, na Venezuela, ela foi entrevistada por um jornalista cristão. E a primeira pergunta que ele fez foi: como foi o seu chamado? A resposta dela foi: eu jamais tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. E às vezes a gente está fazendo nossas atividades e a gente recebe visita. E a primeira coisa que as pessoas perguntam é: e aí, como é que foi o seu chamado? Não foi. Eu estava ali lendo a minha Bíblia no domingo de manhã e percebi que existia uma convocação a todos aqueles que servem a Jesus. Então, às vezes a gente vai receber algumas palavras, e isso é muito bom. Às vezes alguém vai vir, vai pôr a mão na sua cabeça e vai dizer: Deus quer que você vá para tal lugar. Isso vai acontecer, pode acontecer, como também não pode acontecer. A questão é que, acontecendo ou não, nós temos um chamado. A questão principal é: o que eu vou responder dentro desse chamado? Eu vou dizer sim, ou eu vou agir como se esse chamado não existisse? Eu gostaria que você abrisse em Lucas 5, e a gente vai ler Lucas 5, do verso 1 ao 11. Amém? Lucas 5, 1 ao 11. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Em uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam levando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá onde as águas são mais fundas. E a todos disse: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira, não pegamos nada. Mas porque tu estás dizendo, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo,
De agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo, e o seguiram. Assim como Pedro pescou peixes, ele pescaria homens. Mas, observe bem, que tudo que Pedro fez foi obedecer. A capacidade de pegar os peixes não estava em Pedro. A capacidade de salvar os homens não estava em Pedro, mas na voz que enviou Pedro. Então, às vezes a gente pensa na nossa capacidade. Será que eu tenho capacidade para fazer alguma coisa? Será que eu tenho capacidade para ir em certo lugar? Será que eu tenho capacidade para falar tal coisa? A questão é que não importa a nossa capacidade ou a nossa incapacidade. O que importa é aquele que ordenou, é a voz daquele que vai fazer todas as coisas. Não foi a capacidade de Pedro que pegou os peixes, porque ele tinha feito isso a noite inteira e não tinha pego. Mas lembra, ele era um pescador, era o que ele sabia fazer. Mas quando Jesus deu a ordem, todas as coisas tomaram um sentido. Então, não é o que a gente sabe fazer. Também não é sobre o que a gente não sabe fazer. É sobre aquele que criou os céus e terra, que sustenta o cosmos e todas as coisas, mediante a sua palavra, o qual domina todas as coisas. É nele que a nossa confiança deve estar, e não naquilo que eu posso fazer ou eu sei fazer. Aquele que ordenou que as redes fossem lançadas ao mar, foi o mesmo que as encheu. Ou seja, Jesus é quem encherá as nossas redes de almas. Ele ordena, nós obedecemos. Quando não permanecemos na missão pelo prazer, nós permanecemos pela obediência. Quando aquilo que a gente faz perde o sentido, quando o cansaço invade o nosso coração, quando a gente pensa em desistir e voltar atrás, a gente entende que não é pelo prazer que nós trabalhamos para Jesus. Não é pelo meu bem-estar que eu trabalho para Ele, não é porque eu gosto, mas porque Ele é digno da minha obediência. Porque Ele é digno do meu comprometimento com Ele. E mesmo que as coisas não sejam fáceis, e mesmo que as coisas sejam doloridas, ou que as coisas sejam difíceis, Ele é digno, porque Ele é o Senhor do universo. Agora eu vou contar a história do oleiro moraviano. E foi muito bom a Cidiane ter contado a história, porque daí já poupa muita coisa. Mas a gente vai falar sobre o mesmo Visconde, como que é? É o mesmo conde Nicholas Zinzendorf. Isso aconteceu no século XVIII. Surgiu uma igreja que ficou conhecida historicamente como a Igreja Moraviana. E quando ele estava conduzindo os moravianos em oração, que haviam 100 anos, ele enviou mais de 2.000 missionários a várias partes do mundo. Pensa, 2.000 missionários saíram de um lugar onde existia a oração 24/7. Então, pessoas que oram são pessoas que se movimentam. E a gente vai contar a história aqui. Durante uma viagem do conde, ele encontrou 2 esquimós do Alasca, a quem pregou o evangelho. Eles ficaram impactados. Os esquimós pediram por missionários na sua terra. Ele retornou à Morávia com o peso no coração, pois não havia mais missionários disponíveis. Imagina, 2.000 já foram enviados. E os recursos financeiros estavam escassos. Diante dessa situação, ele desafiou um membro solteiro de meia idade de sua igreja para a missão. O nome desse homem é desconhecido, mas sabemos que ele era um oleiro, especializado em fazer vasos de barro. O conde o alertou sobre a escassez de todos os recursos, as incertezas do destino, e o oleiro, após breve oração ali na frente dele, ele disse: se o Senhor me der um par de sandálias usadas, amanhã cedo eu irei. O conde forneceu as sandálias e combinou de se encontrar na manhã seguinte. No entanto, ao chegar à casa do oleiro, encontrou-a vazia. O oleiro havia partido, confiado seus pertences à vizinha. Ela relatou: antes de nascer o sol,
Ele me confiou os seus bens e disse: eu tenho uma missão importante demais, e ela não pode esperar. E partiu em viagem. Não sabemos mais nada sobre esse homem, nunca mais ouvimos falar dele na história das missões. O que sabemos é que hoje mais de metade dos esquimós no mundo são cristãos. E um dos primeiros a pregar o evangelho para eles foi um missionário moraviano que, ao ouvir o chamado de Deus, pediu apenas um par de sandálias usadas para obedecer ao seu Senhor. Sua história demonstra a prontidão sobrenatural em obedecer o chamado divino, mesmo com recursos limitados. Se formos honestos, sinceros aqui, entre a gente, não precisa nem falar para a pessoa do seu lado. A diferença entre nós e esse oleiro é muito simples. Quando ele pediu os pares de sandálias usadas e recebeu, ele não pôs mais pretextos. Ele foi. Nós fizemos orações incansáveis, dia após dia. Recebemos grandes coisas do Senhor. Coisas grandes, abundantes. Coisas que são além do que Ele prometeu em Mateus 11. Nós temos mais do que um par de sandálias. Nós temos mais do que roupas para vestir. Nós temos mais do que um pão e um pouco de vinho. Nós temos mais do que nós precisamos. Mas a questão é que a gente pede mais. Se o Senhor me der isso aqui, então eu vou. Aí o Senhor vai lá e dá. Não, mas é que se o Senhor fizer aquele lá, aí eu vou. E Deus vai e faz. E a gente fica anos e anos e anos e anos rodando atrás de algo que possa nos esconder dos olhos de Deus, como se a gente conseguisse fugir dele. O oleiro não esperou que as circunstâncias mudassem, ele simplesmente obedeceu. E essa obediência resultou na salvação de muitas vidas para Cristo. Eu gostaria que você abrisse Colossenses 1, 24 ao 27. Colossenses 1, 24 ao 27. Diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse ministério, que é Cristo, em vocês, a esperança da glória. O zelo missionário é o zelo pelo Cristo crucificado. A grande pergunta que essa passagem bíblica nos faz ter é: o que será que falta para o sacrifício de Cristo? O que o apóstolo Paulo está afirmando é que ele, através do seu corpo, está completando o que falta do sofrimento de Cristo. Mas a morte de Jesus não é suficiente? O sofrimento de Cristo pelos pecadores foi consumada ou não? Veja bem, Paulo não está dizendo que ele ou nós precisamos fazer algo para completar o que recebemos da salvação de Jesus. Se a obra de redenção de Cristo foi consumada na cruz e o sacrifício de Jesus para a salvação dos pecadores é completo e suficiente, o que resta ser feito então? Resta apresentar essa obra de redenção a todos os povos. O que significa completar o sofrimento de Cristo? Significa sofrermos e nos gastarmos para apresentar o sofrimento salvífico de Cristo a todos os pecadores de todas as nações. E é justamente sobre isso que Paulo fala logo em seguida. Abra comigo aí de novo, no mesmo versículo. Vamos ler do 25 ao 27. Diz assim:
Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. A eles quis Deus dar-lhe a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Portanto, Paulo sofre para que o sofrimento de Cristo seja conhecido entre os gentios de todas as nações. Isso também significa que quando qualquer um de nós toma parte da missão apostólica, cooperando de alguma forma, nós estamos completando o que resta das aflições de Cristo. Isso não é um fardo, é um privilégio. Sermos aqueles que completam o que restam das aflições de Cristo através do nosso esforço, para levar essa mensagem aos confins da terra. A janela é para levar a igreja perseguida, reforçar os nossos irmãos. Veja, Paulo no versículo 24 afirma que isso é motivo de celebração. Dito de outra forma, uma igreja missionária é uma igreja que se importa com as aflições de Jesus. Você quer saber o quanto uma pessoa se importa com o sofrimento de Cristo na cruz? Veja o quanto ela se importa com missões, quanto ela se importa com o evangelismo. Porque aqueles que amam o sacrifício de Cristo sofrem o seu próprio corpo para que Cristo seja anunciado a todos. Apenas aqueles que conhecem o valor de Cristo crucificado é que veem o seu sacrifício digno a ser levado a todas as partes do mundo. Caso contrário, se calam. Portanto, o sofrimento não é apenas o preço que pagamos por estarmos em missão. O sofrimento é o meio pelo qual a missão é cumprida. Deus usa o nosso sofrimento para levar o evangelho a todos os povos. Um escritor missionário chamado Joseph Tyson disse o seguinte: incontáveis regiões e povos do mundo hoje experimentam uma cegueira que só será superada depois que muitos cristãos tiverem entregado a própria vida em martírio. O martírio tem o poder de revelar o amor de Deus aos que estão em trevas. Pronto. Como participamos dessa missão? Agora que a gente sabe que existe uma missão, que essa missão não é minha, mas é a missão de Deus, o qual Ele incluiu o seu povo para cooperar, o que eu faço? Então vamos lá. O zelo missionário é resultado de um zelo pela mensagem de Cristo crucificado. Por isso, completamos as aflições de Cristo quando sofremos para que o seu sofrimento se torne conhecido em todos os lugares. Isso significa que o combustível da obra missionária não são dados estatísticos, relatórios e todas essas coisas. O combustível da missão é a paixão pelo Evangelho. Além disso, nós vimos que a igreja é um povo missional. Não se trata de uma instituição com um departamento missionário. A própria igreja é uma comunidade em missão no mundo. Missões é tão mandamento para mim quanto é mandamento para você. Diante disso, como cada um de nós pode participar de maneira pessoal na missão de Deus, então? Talvez você já tenha ouvido sobre alguns orarem, outros ofertarem e outros irem. Certo. De fato, a obra missionária precisa desses 3 pilares. Mas não apenas isso. É falsa a ideia de que apenas alguns oram, apenas alguns ofertam e apenas alguns vão. O ensino bíblico sobre missões é que todos devem orar, todos devem ofertar e todos devem ir. Aqueles que oram são os mesmos que ofertam e que vão. Independente do que você faça ministerialmente ou profissionalmente, se você deseja a volta de Jesus, de verdade, se você deseja a volta de Jesus, você deve orar pela obra missionária, ofertar na obra missionária e participar da obra missionária. Primeiro, a oração. Muitas vezes, e isso, enquanto eu estava estudando, eu falei, meu Deus, é muito verdade. Nós pensamos que a gente faz a oração e depois a gente vai fazer alguma coisa. A questão é que a oração já é fazer alguma coisa. Então, às vezes nós dizemos, precisamos orar, mas também precisamos fazer alguma coisa. Imagine que você não possui nenhum cargo político. Vamos lá, pensa aí na sua cadeira. Você não tem um cargo político, mas
toda semana o presidente para ouvir as suas ideias e opiniões. E ele leva em conta o que você disse quando toma algumas decisões em relação à política internacional, às guerras, ações humanitárias. Será que essa reunião semanal que você tem com o presidente é relevante ou não? Você leva suas ideias, pensa aí. Você não tem nenhum cargo político, você não tem nada que você possa fazer por ele, mas ele decide sentar com você e falar: vamos, me ajuda aí. Me dá uma ideia, o que você acha que a gente pode fazer? E ele leva em consideração o que você fala. Você poderia doar dinheiro para projetos missionários, causas sociais ao redor do mundo. Você poderia viajar pessoalmente para países, servir como voluntário. Mas essa reunião semanal que você teria com o presidente seria mais importante e mais relevante de todas. Não seriam as coisas que você faz, mas esse encontro de ser ouvido por alguém que pode fazer alguma coisa seria muito mais importante do que você fazer várias coisas. A questão é que o presidente é maior que Deus. A questão é, será que o poder de Deus é tão limitado quanto ao do presidente, que pode fazer apenas algumas coisas? Nós estamos falando sobre um Deus que para ouvir a nossa voz. Nós estamos falando de um Deus que deseja ouvir as nossas orações. Nós estamos falando de um Deus que para todas as coisas, quando você fecha a porta do seu quarto, Ele senta e escuta. Por que a gente trata a oração como se ela fosse tão pequena? Por que a gente trata a oração como se fosse, eu posso fazer outras coisas e se der tempo eu oro. Eu posso sair ali e fazer, eu posso. Mas a oração a gente trata como algo tão inferior, tão mínimo. Só que nós estamos diante de um Deus que criou todas as coisas e sustém todas elas. Se uma reunião semanal com um presidente seria algo extremamente relevante para inúmeras coisas no mundo, quão relevante e poderoso deve ser você se reunir diariamente com o Criador? Por que sentar com líderes políticos para conversar parece mais relevante para nós do que sentar com o próprio Deus do universo? É muito simples. É porque nós desconhecemos a natureza da oração. Na época da Reforma Protestante, havia um homem de Deus chamado John Knox. Eu gostaria que você guardasse bem essa informação. Ele era um pastor da Escócia, e há uma história de que quando a Inglaterra planejava atacar a Escócia, a própria rainha da Inglaterra declarou o seguinte: eu não tenho medo dos exércitos da Escócia. Eu não temo as armas da Escócia. Eu não temo os soldados da Escócia. Eu tenho umas orações de John Knox. Deus está chamando eu e você para redescobrirmos a natureza da oração e nos dedicarmos a orar mais pela causa das missões ao redor do mundo. Não é sobre orar e fazer alguma coisa. Orar já é a coisa mais relevante que nós podemos fazer. Mas apesar da oração, existem outras coisas a serem feitas. Mas lembra, a oração é a mais importante entre todas as coisas. Deus também nos chama para participar financeiramente. Vamos lá. Há pessoas que Deus levanta para ofertarem e doarem de maneira bem abundante. Deus levanta cristãos ricos que doam grandes quantias de dinheiro para missões. Mas Ele convida todos nós a ofertarmos. Não alguns, todos. E veja, você não precisa ter R$500 guardados na sua conta para então poder ofertar. Pequenas quantias fazem uma enorme diferença no campo missionário. Em muitas cidades do Brasil, uma igreja com 200 membros é considerada pequena. Mas se a gente parar e pensar que cada um der R$10, dentro dessa igreja de 200 membros, nós chegamos a R$2.000. A questão não é a quantia de dinheiro que está sobrando na sua conta, mas a disposição do seu coração
em participar com os seus recursos da missão de Deus. Não é o tanto que você dá, mas é aquilo que você dá ao Senhor. Em Mateus 6,6, Jesus declarou: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Aqui o tesouro se refere realmente ao dinheiro mesmo. O que Jesus está dizendo é que a maneira como nós gastamos os nossos dinheiros, o nosso recurso, revela o nosso coração. Até aqui nós vimos duas maneiras de participar de forma pessoal da igreja, na missão: em oração e em generosidade. E por fim, uma última maneira em que você pode participar da missão de Deus é indo. E eu gostaria de mudar esse indo, né? Existem duas formas. A primeira é se mudando, indo mesmo. E às vezes a gente nunca fez essa oração: Senhor, o Senhor quer que eu me mude? Porque a gente tem medo da resposta. A gente tem medo que Ele diga: eu quero. E daí, o que você vai fazer se Ele dizer sim? Então a gente nem ora, a gente nem pergunta, porque vai que Deus quer, né? Então é melhor eu ficar na ignorância do que eu saber e desobedecer. Mas a ideia é que você ore, porque você não é dono da sua vida. E você vai prestar contas da sua vida. Aquela que você viveu da sua maneira, do seu jeito, como você quis, fazendo as suas coisas no grande dia. Quando não houverem mais argumentos por estarmos diante do Criador, Ele vai dizer: não perguntou, né? Mas eu vou te responder. Então, a questão é que às vezes a gente tem medo das orações que a gente vai fazer, porque a gente sabe que Deus fala. A gente sabe que Ele diz mesmo, que Ele responde, que Ele é um Deus de verdade, que Ele não é uma pedra que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê. Ele tem olhos e Ele tem boca e Ele usa. Ele criou todas as coisas com a sua voz e Ele não se calou depois que Ele criou, Ele continua dizendo. Então, faça orações perigosas, não tenha medo. O mesmo Deus que mantém você no seu trabalho é o mesmo Deus que mantém você sem o seu trabalho. O mesmo Deus que capacita você a levantar todos os dias e ir para o seu trabalho é o mesmo que capacita você a levantar todos os dias e ir para o trabalho dele. Não tenha medo de fazer orações perigosas demais, que custam demais, porque na verdade o nosso salário nele é grande demais. Outra coisa a se considerar é visitando. Por exemplo, em Juazeiro da Bahia, tem uma casa de um casal de missionários que está de portas abertas à visitação. Vocês podem ir. Em algum canto de algum lugar, tem um casal de missionários, ou um missionário, ou uma família missionária, que está de portas abertas para te receber. Vai. Visita, bate na porta, entra para dentro, vai sentar, vai conversar, vai viver. Às vezes a gente pensa: não, eu só vou mandar o recurso. Não. Vai, vê o que está acontecendo, se envolve, veja com seus olhos, toque a terra, sinta, veja a paixão das pessoas por algo novo, veja elas conhecendo Jesus. Veja a manifestação de Cristo acontecendo dentro de um campo missionário. Vai. Mas eu só tenho 10 dias. Vai. Eu só tenho uma semana. Vai, pelo amor de Deus. Bota a roupa na mala e vai para algum lugar. Vai conhecer. Vai perceber o que Deus está fazendo. Às vezes a gente quer fazer uma viagem e a gente... Deus é muito bom que Ele nos permite descansar. A gente pode viajar, a gente pode fazer várias coisas. Mas... não vá como um turista. Não vai como alguém que só está conhecendo um lugar. Vai intencionalmente ver o que Deus está fazendo. Vai intencionalmente perceber que Deus não parou o seu trabalho. Vai ver as crianças recebendo as suas primeiras Bíblias e se deliciando em um Deus que não se cala. Vai ver as senhoras dos povoados ouvindo pela primeira vez nos seus 80 anos que existe um Salvador.
coloca uma roupa na mala e vai para algum lugar, porque Deus está fazendo algo em todo o canto da terra. Deus não parou o seu trabalho. Deus não está sentado olhando o caos acontecer. Ele está vendo todas as coisas e organizando todas elas, porque um dia o seu filho vai sentar em um trono. E quando esse dia chegar, nós vamos perceber que Ele é digno de todas as coisas. Então, nesses últimos anos de missão, a gente percebe às vezes umas cruzadas acontecendo, né? A gente percebe assim, vai ter um mutirão de missionário que está vindo numa caravana e eles vão fazer evangelização, e eles vão entregar bíblias para as crianças, e eles vão fazer várias coisas. E é muito bem-vindo, muito legal. Mas existe um movimento, que eles têm Instagram, tem um monte de coisa, que se chama CIM. Não sei se vocês já viram falar, mas é o cuidado integral com o missionário. E o que eles fazem? Eles se preocupam em montar caravanas e visitar os missionários. Então, eles enviam apoio psicológico para os missionários que estão cansados. Eles chegam na casa dos missionários e eles sentam e perguntam como você está. Às vezes a gente quer se envolver com a missão e a gente faz várias coisas no final de semana. Nossa, a gente faz muita coisa, muita coisa. Aí a gente guarda nossas coisas e vai embora. Mas o missionário que está trabalhando há 5 anos, ali, ele precisa sentar com alguém e falar, eu não estou bem. Essa semana foi difícil. Eu penso em desistir da missão. Então, às vezes, a gente visita alguns lugares com a intenção de fazer muitas coisas. Mas nós somos chamados para nos comprometermos com as pessoas que também já estão fazendo algo. Ligue para o missionário que você conhece. Visite o missionário que você conhece, sente à mesa e fale por que você quer desistir. Por que você cansou? O que tem feito você se alegrar nesses últimos anos? Encoraje, não para que as pessoas voltem para suas casas, não para que o missionário volte para sua casa e fique perto de você, não. Encoraje o missionário a ir mais longe, a permanecer, a ser fortalecido em meio às provações. E às vezes, um café da tarde basta. Um almocinho na casa basta. Às vezes um abraço basta. Lembrando, a oração é muito importante. Ore pelo missionário. Ore pela igreja que está nascendo. Ore por um amigo seu que está fazendo evangelismo na escola. Ore, encoraje. Senta com o pastor Cleiton e fala, bora para cima. Eu não estou conseguindo por causa do meu trabalho, mas eu estou com você. Encoraje. Não diga que está muito difícil mesmo, os tempos são difíceis. Não, diga, você está seguindo o Cordeiro que é digno. E você não está sozinho. O que nós queremos dizer com tudo isso? É que Deus nos chama para participar da missão, orando, ofertando e indo. Nem que você vá uma vez na sua vida. Vá. Nem que você gaste 5 dias. Nem que você pegue um ônibus e viaje por 3 dias. Chegue lá, gaste 2 e volte 3 dias de novo. Vai. Vai de alguma forma. Vai. Veja só, no Novo Testamento o apóstolo Paulo nunca relata que ele orava pelas cidades da região. Ele orava pela igreja. Ele não orava para que Deus convertesse os incrédulos de Corinto, mesmo que isso seja muito importante. Ele orava para que a igreja em Corinto fosse fortalecida, cheia do Espírito Santo e do Evangelho, porque essa igreja fortalecida é que iria alcançar os incrédulos. Não é errado você gastar tempo orando para que os incrédulos
sejam alcançados. Mas veja bem, existe uma oração mais fervorosa que essa, orando pela igreja que já está atuando nesse lugar, para que ela seja forte o bastante para pregar o evangelho aos incrédulos daquele lugar. Agora a gente vai fazer um mescladão para a gente terminar. E pode acreditar, a gente vai terminar de verdade. Então, missões não é identidade. A obra redentora de Jesus na cruz é uma obra suficiente e completa para a salvação. Mas Cristo nos chama a completar as suas aflições, sofrendo alegremente para apresentar a sua obra a todos os povos. Deus não tem uma missão para a sua igreja, Ele tem uma igreja para a sua missão. A missão apostólica não é de um departamento ou um grupo de pessoas específicos da igreja. Ela é de todo o corpo. Não é responsabilidade da Cidiane e do Sandro. É sua responsabilidade. Não é a minha responsabilidade e do Clay. É a sua responsabilidade. É o que você deve fazer. É um mandamento que você deve obedecer. É a resposta que você deve dar ao seu Senhor. Porque aí você não espera que o outro faça um bom trabalho. Você faz um bom trabalho. Há 3 coisas que todo cristão precisa pessoalmente fazer a fim de cooperar com a missão: orar frequentemente, ofertar generosamente e ir, seja a longo prazo para trabalhar, ou seja a curto prazo para fortalecer quem está no campo missionário. E a última coisa que eu gostaria de dizer é que missionário não é a identidade de uma pessoa. Existe uma visão bem distorcida sobre isso. Então, você é missionário por um tempo, você sempre vai ser missionário. Existem pessoas que são missionárias por um tempo e depois elas atuam de outra forma e vida que segue. A questão é que ser um missionário é ser alguém convocado à pregação do evangelho. Seja com as crianças ali dentro, seja com os adultos aqui, seja com seus colegas de trabalho, com as pessoas que você passa pela rua. Seja alguém que manifesta a dignidade de Cristo. Então, há inúmeras famílias missionárias que ficam por anos no campo. Pregam o evangelho, discipulam, plantam igrejas e em um dado momento retornam para suas cidades por algum motivo. Elas não deixam de cumprir a missão apostólica da igreja. Agora, ao invés de morarem no campo, elas mobilizam vocacionalmente outras pessoas. Então, elas dão treinamentos, elas divulgam a causa da missão, elas ajudam a igreja a se lembrar do que está acontecendo. Enfim, existem várias formas, mas nosso trabalho não é a nossa identidade. A nossa identidade é pertencente a Cristo. Então, missionário nunca foi e nunca será a nossa identidade. Não é isso que faremos por toda a eternidade. Lembrando que a gente não vive só para essa era, a gente vive para o eterno. Então, na eternidade, nós não vamos precisar fazer muitas coisas. Nós estamos diante daquele que fez todas as coisas. Então, por que nós levamos cesta básica aos que têm fome? Por que nós levamos roupa a quem precisa? Por que nós fazemos o que fazemos? Porque um dia não será necessário. Porque um dia, aqueles que estão chorando não precisarão do nosso consolo, porque o próprio Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Então, os órfãos não vão precisar de alguém fazendo várias coisas, porque o próprio Pai estará com eles. Então, nós trabalhamos hoje arduamente, não por solucionar o problema de agora, mas para apontar, levantar o olhar das pessoas a olhar para o eterno e dizer que a situação de agora não é a eterna situação. Então, nós trabalhamos não para saciar a fome, não para vestir alguém. Nós trabalhamos com a finalidade de que elas voltem a pertencer ao Senhor. Todo trabalho apenas social, ele tem um fim em si mesmo. Você vai fazer uma caridade, você faz. Você quer matar a fome, você mata a fome. O trabalho da igreja é mais do que isso. O trabalho da igreja é matar a fome e lembrar a pessoa de que ela nasceu para algo superior àquilo. O trabalho da igreja é vestir o que tem frio.
O trabalho da igreja é alimentar o que tem fome. E o trabalho da igreja, acima de tudo isso, é lembrar que o ser humano nasceu para ser novamente de Deus. Todo homem que respira, que tem fôlego, nasceu para voltar ao Senhor. Seja a Aurora correndo por aí, a Betina que ainda não corre, nasceram para uma coisa: pertencer a Deus. E agora eu vou terminar com a frase do Ronaldo Lindório. Não sei se vocês conhecem, mas ele é incrível. Ele é um dos maiores missionários do Brasil. E ele escreveu isso aqui: Deus ordenou e a sua palavra sempre foi obedecida. Ele disse: haja luz. E houve luz. Ele falou ao mar que se abrisse e o mar se abriu. Sua palavra foi obedecida por demônios que foram expulsos, enfermos que foram sarados, muralhas que caíram. Ele falou à tempestade e ela se acalmou. Ele também ordenou que a igreja fosse por todo o mundo e fizesse discípulos em todas as nações. Após 2000 anos de cristianismo, Jesus ainda permanece desconhecido por boa parte da humanidade. Mais de 2000 povos e línguas faladas por 1 bilhão de pessoas. Será que a igreja, perante todos, a única a desobedecer à voz do Senhor? E agora eu gostaria que você se levantasse na sua cadeira e lembrasse de todas as coisas que você já leu na Bíblia, de todas as coisas que você já conhece a respeito de Deus, de um Jesus que andou no meio da tempestade, de um Deus que calou a tempestade, de um Deus que abriu o mar vermelho, de um Deus que fez coisas poderosas com o poder da sua voz. E esse mesmo Deus ordena algo ao nosso coração. Como o Ronaldo Lindório fala, será que nós, a igreja, dentre todas as outras criaturas de Deus, somos as únicas que vamos desobedecer ao Senhor? Será que dentre toda a criação de Deus, nós vamos ser os únicos que cantam bons louvores, que sabem boas palavras, que têm um vasto conhecimento de versículos, que faz orações impetuosas, que canta, que ama o seu Senhor? Será que nós seremos os únicos que desobedeceremos o Senhor? Será que em meio a toda a criação que se curva diante de Deus, que se entrega ao Senhor, nós seremos os únicos que em meio às nossas belas canções dizemos: não, você não tem razão, Senhor, você não sabe de nada? Será que nós que nos deslocamos das nossas casas 2 vezes por semana para participar de um evento na igreja, nós seremos os únicos que vamos dizer: não, Senhor, não, tu não sabe. Você não sabe o quanto eu batalhei para ter o que eu tenho, o quanto eu lutei para ter o que eu tenho. Não, você não sabe. Será que nós vamos ser os únicos que dizem amar o Senhor e em nossos atos dizemos: não, o Senhor não sabe de nada? Gostaria que você fechasse os seus olhos e lembrasse que o Deus de toda a criação não espera muitas coisas de nós. Ele espera que nós olhemos para Ele e venhamos a obedecer o seu chamado. Senhor Jesus, nessa noite nós não queremos pedir grandes coisas, nós nem queremos declarar grandes coisas para você, mas nós queremos dizer: ensina-nos a obedecer, Jesus. Ensina-nos a usar boas palavras para falar com você. Sim, nós queremos bons poemas para declarar a você. Nós queremos boas canções para cantar para você, porque você é digno. Mas nós queremos um coração que se submete a você acima de tudo. Nós queremos amar os nossos pais. Nós queremos amar os nossos cônjuges. Nós queremos amar os nossos filhos. Nós queremos amar os nossos amigos. Mas nós queremos te amar acima de todas as coisas.
Nós queremos que o amor que temos por você seja além de todos os outros amores que são capacitados por você. Mas nós não conseguimos sem a sua intervenção. Por isso, nessa noite, intervenha em nosso coração, Jesus. Intervenha agora, não depois, agora. Intervenha em nome de Jesus, para que sejamos aqueles que te honram em palavras e no nosso coração. Que as nossas ações sejam daqueles que fazem você se sentir contente. Jesus, nós não queremos que os nossos amigos sejam contentes apenas. Nós não queremos que os nossos familiares estejam contentes com a nossa performance. Não! Nós queremos que você encontre prazer em nós. Nós queremos que você olhe para nós e diga: filho meu, vem fazer parte comigo. Nós queremos que você olhe para nós e diga: bendito, venha. Nós queremos ter a sua aprovação. Nós queremos caminhar pelas ruas, pelas vielas. Nós queremos conhecer os menores e os maiores. Nós queremos conhecer os fracos e os fortes. E nós queremos dizer que bendito é o que vem em nome do Senhor. Que bendito é o Cristo que sangrou. Que bendito é o Cristo que ressuscitou dentre os mortos e que voltará. E que manchará as suas vestes com o sangue dos seus inimigos. E que se sentará no seu trono. E que todos virão e louvarão você. Senhor, nessa noite nós não queremos que as pedras clamem. Senhor, nessa noite nós não queremos que as árvores dancem para você. Nós queremos clamar, nós queremos dançar para você. Jesus, você é a fonte da nossa existência. O motivo pelo qual existimos e vivemos é você, Jesus. Por isso, capacita-nos a obedecer o teu nome. Capacita-nos a obedecer a tua ordem. Capacita-nos a te amar de verdade. Porque você e não outra coisa. Você é digno. Completamente digno. Nós queremos dedicar os nossos dias para você, Jesus. Para que você receba a recompensa do teu penoso trabalho. Para que você receba a glória do teu penoso trabalho. Para que você se sente em nosso meio e seja glorificado, exaltado e se sinta alegre com a sua igreja. Em nome de Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. E se a tempestade me alcançar, tu és o meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as e tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és o quem